Boa noite, pessoal. Oi, Lúcia. Como é que você tá, minha amiga? Seja bem-vinda à nossa conversa, ao nosso estudo. Um abração para você, viu, Lúcia? Do fundo do coração. Você é uma pessoa maravilhosa. Olá, Lucimere. Muito prazer. Seja bem-vinda também à nossa conversa. Espero que hoje seja uma noite agradável para que a gente possa fazer algumas reflexões, para que a gente possa introjetar algumas coisas que sejam importantes para a nossa evolução. Um abraço, Lúcia. Você é muito bacana, viu? A gente conversava nesses dias que a gente, talvez numa outra vida, a gente vai ser irmão de sangue, mas a gente provavelmente já é irmão de espiritualidade, né? A gente provavelmente já faz parte da mesma família espiritual. Por isso que a gente veio juntos aqui, né? Um abraço para todos que estão aqui conosco. Queria dar boas-vindas. Eu queria também dizer que, para quem ainda não me conhece, meu nome é André Pessim, queria me apresentar. Eu sou aqui de São Bento do Sul, do Centro Espírita, da Associação Espírita Chico Xavier, e nós estamos atendendo a um convite do Centro Espírita Allan Kardec de Mafra, né, através da Lúcia, que entrou em contato conosco, solicitando que a gente preparasse alguma coisa, fizesse um estudo em grupo, uma reflexão, na verdade, a respeito desse momento de crise, esse momento relativamente grave que estamos vivendo, mas inevitável para a nossa trajetória evolutiva. E eu gostaria então de agradecer a Lúcia pela confiança, pelo carinho que dedica a nós, não é? Que sempre gentilmente nos recebe, e dizer que é sempre uma gratidão da nossa parte poder participar de todos os eventos que nós temos aí no Centro Espírita Allan Kardec. E eu gostaria também de aproveitar a oportunidade para abraçar todos os trabalhadores, os nossos irmãos no Centro Espírita Allan Kardec, que ao longo aí desses últimos anos, eu diria até de décadas, acho que já faz uns 20 anos que a gente se conhece, que a gente frequenta o Centro Allan Kardec, que a gente recebe também os trabalhadores do Centro Espírita Allan Kardec na nossa casa aqui em São Bento, para fazer as palestras, os seminários, dizer que é uma amizade, é uma irmandade, e que eu sou grato por poder participar de tudo isso. Tá bom, pessoal? Um abraço aí para a Rose também. Boa noite, Rose, seja bem-vinda. Um abraço para todos aí que estão dividindo conosco esse momento. Nós já vamos começar a nossa palestra. Deixa eu ver a hora aqui, faltam 2 minutos. E é chegado o momento da gente começar a colocar em prática tudo aquilo que a gente vem ao longo do tempo, na teoria vivenciando e assistindo no nosso centro, né? Todos os nossos centros, nos nossos estudos, nas nossas reflexões, nas nossas leituras, a gente ouve falar desse momento que nós estamos vivendo agora. E até essa situação que nós estamos agora é uma situação para nós inusitada, né? Porque a gente está acostumado a conversar olho no olho, sentindo, de certa forma, a emoção, não é, que vem, a resposta pelas posturas, não é, pelos olhares, a vibração mais direta. E agora a gente está separado fisicamente. A gente está aqui, eu estou aqui na minha casa, com minha família, né, com a minha esposa, com a minha filha. Os meus irmãos não estão longe daqui, estão perto, mas não estão conosco agora. Só que nós estamos agora vamos colocar em prática uma coisa maravilhosa que nós sempre estudamos, que é o poder do fluido cósmico universal, não é? A gente vai agora fazer uma prece, acho que já está chegando às 8 horas, então a gente vai fazer uma oração inicial para poder começar a nossa conversa, nossa reflexão. E como nós não estamos juntos fisicamente, nós vamos ter que
sentir essa vibração do fluido cósmico universal a nos envolver, a nos guiar, a nos conectar. Então, mais uma vez, eu peço a vocês então que acalmem o coração nesse momento, quem quiser me acompanhar, a serenar o pensamento, que possamos então ficarmos calmos, que possamos estar receptivos, otimistas até, dar esse comando mental para dentro de nós. Tudo isso para que os nossos amigos espirituais, amigos como os nossos companheiros das nossas casas espíritas, da equipe espiritual que coordena os trabalhos das nossas casas, dessa falange de espíritos superiores que estão no controle das nossas vidas, que eles possam nos enviar as boas vibrações, o nosso anjo da guarda, todos liderados pelo nosso querido Mestre Jesus, para que possamos assim nos sentir mais fortes, mais equilibrados, e assim nessa condição mais segura possamos enfrentar todos esses desafios que a vida de espíritos em evolução nos enseja. Querido Mestre, que o Senhor possa nos inspirar, que o Senhor possa neste momento visitar a todos os irmãos que estão conosco, levando a eles um carinho, um conforto, que a Tua paz esteja no centro de cada lar dos nossos irmãos conectados conosco, mas também no lar de todos os nossos irmãos de humanidade neste momento grave da nossa história. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Então, mais uma vez, uma boa noite a todos. Nós vamos então agora começar a nossa reflexão, como falávamos agora há pouco, enquanto estávamos esperando para dar a hora. Nós, ao longo do tempo que estamos na doutrina espírita, nós estamos vendo a teoria, nós estamos estudando assim de forma efusiva nos nossos grupos, não é? Empolgada, aquelas discussões saudáveis, acaloradas, as nossas leituras, a gente fica assim bastante empolgado quando a gente começa a perceber que existem coisas que fazem sentido em nossa vida, só que agora é a hora de vivermos isso em prática. Nós estamos passando pela história, ou seja, toda aquela teoria da transição planetária, do processo evolutivo que todos nós vivenciamos e aprendemos, estamos agora em franca transição. Estamos no momento mais, talvez, sensível dessa mudança desse nosso processo evolutivo. Então, nós devemos estar felizes, apesar de que não é fácil nesse momento de crise, de opressão que nós estamos vivendo, não é? Então, Allan Kardec sempre nos orienta, sempre nos dá os subsídios teóricos para que a gente possa passar isso na prática. E Kardec então anunciou essa nossa transição, esse momento que nós estamos vivendo. Então, para que a gente possa entender um pouquinho, a gente vai falar um pouco mais sobre esse momento, a transição, mas para que a gente possa, assim, entender um pouco, a gente tem que fazer uma revisão da nossa literatura espírita. Então eu queria fazer um pequeno parecer teórico sobre esse momento da nossa evolução. Nós aprendemos que a nossa jornada ascensional ela é evolutiva, ou seja, nós estamos em uma caminhada evolutiva. E a evolução se faz dos indivíduos, né? Ou seja, nós temos a nossa evolução pessoal, e a evolução é um processo que fazemos pessoal, é uma coisa que ninguém pode evoluir por nós, ou nós evoluirmos por alguém. E o nosso reflexo, o reflexo da nossa evolução também faz na sociedade. Então, a sociedade também evolui, não é? Kardec, então, tentando nos esclarecer sobre isso, ele fez uma classificação. Ele fez uma classificação dos mundos e dos espíritos, baseado no seu grau evolutivo. Então, a classificação dos espíritos, a escala espírita,
Kardec dividiu em 3 grandes grupos, que ele chamou de ordens, né? Terceiro grande grupo, ou terceira ordem, numa projeção de ascensão evolutiva, a terceira ordem é a ordem dos espíritos imperfeitos. Possuem esse nome, espíritos imperfeitos, não porque falta alguma coisa, não porque está defeituoso, mas porque está ainda distante, no caso da condição de perfeição. Então, são espíritos imperfeitos. Os espíritos imperfeitos possuem uma característica principal, que é o predomínio da matéria sobre o espírito. Então, são indivíduos materialistas. Então, todo o seu pensamento, todo o foco de sua vida, ou seja, as suas ações, a maneira como fala, a maneira como age, como sente, todo o seu tempo é focado na matéria. Então, e por serem então materialistas, do ponto de vista dos sentimentos, do seu caráter, da sua personalidade, são egoístas e orgulhosos. Possuem o orgulho, o egoísmo e todas as paixões que decorrem desses 2 sentimentos inferiores, né? E por serem orgulhosos, egoístas, materialistas, possuem também uma tendência a espíritos que fazem o mal porque são orgulhosos, não é? Uma outra característica dos espíritos imperfeitos, dos espíritos da terceira ordem, é uma visão muito parca, muito tênue, muito assim imperfeita da espiritualidade e, consequentemente, da divindade. Então, acham que Deus, ou sentem que Deus é um ser antropomórfico, né? Eles têm aquela visão de Deus, um velhinho, né? Que foi o que criou o universo. Então, já deve ser muito velho, porque o universo já tem há um bom tempo. E o que é pior, não só por mostrarem a condição de uma forma antropomórfica, por visualizarem isso, mas por reputarem a Deus características e personalidade humana. Então são indivíduos que temem a Deus, né? A gente escuta muito isso, olha, eu sou temente a Deus, né? Como se Deus fosse alguém que quisesse nos prejudicar alguma coisa, precisássemos temer, não é? Reputam a Deus, por exemplo, atitudes de vingança, atitudes que segregam, que privilegiam um grupo em detrimento de outro. Então é uma ideia distorcida de Deus. Então essas são as principais características dos espíritos imperfeitos. Materialistas, egoístas, orgulhosos, não é? E uma pouca condição espiritual, uma pouca visão da vida espiritual. E Kardec, para deixar a gente ainda mais esclarecido sobre isso, ele fez subdivisões, ou que ele chamou de classes, né? E nós destacamos algumas que são muito importantes no momento atual que nós estamos vivendo. São a classe dos espíritos impuros. Os espíritos impuros são aqueles que têm uma predileção, têm um prazer em fazer o mal. São espíritos que gostam de ver o sofrimento dos outros, não é? São espíritos que ainda estão resistentes à evolução, são muito perigosos, não é? Principalmente nos dias atuais que nós estamos vivendo. Um outro grupo, uma outra classe dos espíritos imperfeitos são os pseudo-sábios, muito perigosos, não é? Kardec diz que os pseudo-sábios, eles já possuem alguma evolução, eles já têm assim um pouco de conhecimento, principalmente intelectual, eles já possuem alguma evolução intelectual, mas eles misturam o seu conhecimento verdadeiro, intelectual, com pensamentos, com atitudes esdrúxulas, com erros crassos de avaliação, principalmente das questões morais. Mas como eles já têm algum conhecimento, ou seja, já possuem algumas verdades, eles conseguem cativar um grande número de pessoas, principalmente aquelas mais desavisadas. E às vezes eles são perigosos porque às vezes eles são líderes religiosos, né? Eles são às vezes chefes de Estado, e que carregam um grande número de pessoas ao seu redor, por isso são muito perigosos. E um outro grupo que ainda destacamos, que Kardec chamou de espíritos neutros, que são ainda da subdivisão dos espíritos imperfeitos, são então os espíritos neutros. Os espíritos neutros são aqueles que, segundo Kardec, não são nem tão bons para fazer o bem e nem tão maus para fazer o mal. No dizer de Kardec, é o comum da humanidade. Então, aí que nós começamos a ficar um pouco espertos, né? Será que nós estamos... Aonde nós estamos, né? Até quando a gente estava
quando a gente estava pensando, falando com a Lúcia sobre o que nós iríamos falar, qual seria o tema dessa nossa conversa, é mais uma reflexão, uma introspecção aonde nós estamos ou como nós estamos nesse processo de transição. Porque é muito fácil da gente se deixar envolver. E quando a gente fala de espíritos neutros, nós às vezes nos posicionamos de uma forma neutra, a gente não se posiciona nem de um lado nem de outro, a gente fica aí deixando a onda nos levar. Isso que é muito perigoso, principalmente nos dias atuais. Não é? Então os espíritos neutros são aquelas pessoas que falam assim, eu não roubo e não mato, mas também não estou nem aí com os outros, eu fico na minha, sabe? E aí nós aprendemos que não é por aí que a gente vai crescer, não é? No Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, essa nossa conversa hoje ela é baseada no Evangelho, né, no Livro dos Espíritos, e também numa série de palestras sobre transição planetária, principalmente do Haroldo Dutra, que fala sobre isso, do próprio Divaldo Franco, né? É baseado nisso que nós estamos conversando, tá? As informações estão vindo daí, do Evangelho, do Livro dos Espíritos e dessas palestras do Haroldo, do Divaldo Franco e também do Alberto Almeida, enfim, né? Mas voltando à questão da classificação dos espíritos. Como diz no Evangelho, os espíritos dizem o seguinte, que não basta uma virtude negativa, tem que ter uma virtude ativa, ou seja, não basta só não fazer o mal, é necessário fazer o bem se a gente quer crescer, se a gente quer evoluir. Tá bom, pessoal? Avançando no processo da escala espírita, nós vamos ter os espíritos da segunda ordem. E os espíritos da segunda ordem já têm uma diferença marcante comparados com o da terceira, que inverteu a situação, é o predomínio agora do espírito sobre a matéria. Ou seja, se nos espíritos da terceira ordem, os espíritos imperfeitos, predominava a matéria, agora nos espíritos bons, que são os espíritos da segunda ordem, predomina o espírito. Precisam da matéria ainda é necessário reencarnar, mas eles têm uma visão perfeita da matéria, eles têm uma visão sincera, verdadeira, real, justa da matéria. Ou seja, sabem exatamente a diferença entre o uso e o abuso, entre o supérfluo e o necessário. Portanto, não usam em excesso a matéria, não estão presos a essas paixões materiais. São espíritos que têm uma visão muito ampla de Deus, uma visão muito clara da espiritualidade. Por isso são felizes, fazem o bem pelo bem. E Kardec subdividiu os espíritos da segunda ordem em espíritos de ciência, que são aqueles indivíduos focados na ciência, muito inteligentes, que desenvolvem a ciência como um todo, desenvolvem a tecnologia a bem da sociedade, não é? Não são egoístas, não desenvolvem só para eles, do ponto de vista material, mas desenvolvem para a sociedade. Espíritos de ciência, espíritos de sabedoria, porque não basta só a gente ter o conhecimento, a gente precisa saber aplicar o conhecimento, né? Então, espíritos de sabedoria ou espíritos prudentes, que em algumas traduções do Livro dos Espíritos falam em espíritos prudentes, espíritos benévolos, que são aqueles que têm um coração enorme, que vibram o bem, sabe, aquelas pessoas que não precisam falar nada, só de olhar para você, de sorrir, eles já estão te dando um abraço, fazem tudo para melhorar a vida das pessoas. E ainda nesse grupo dos espíritos da segunda ordem, existem os espíritos superiores, que englobam todas essas características. Então eu fico imaginando a gente vivendo numa sociedade assim. A gente vivendo numa sociedade composta por espíritos, por entidades dessa grandeza, não é? E aí, avançando mais um pouco, chegando então nesse patamar que para nós seria o ápice da nossa evolução, são os espíritos puros. Neles, ao contrário das duas ordens anteriores que falávamos, da segunda e da terceira, os espíritos puros, a matéria não exerce absolutamente mais nenhuma influência. Ou seja, são completamente desprendidos da matéria. São espíritos que já têm uma visão perfeita da vida. Eles não precisam mais reencarnar, não precisam mais passar pelas provas que a matéria... Não é? Mas às vezes eles reencarnam. Reencarnam por missão, porque querem ajudar a sociedade a avançar, a evoluir. Daquilo que a gente entende, daquilo que a gente conhece, a evolução, esse é o ápice. Mas certamente que a evolução continua após de nos transformarmos, um dia que nós nos transformarmos em espíritos puros, não é?
porque a evolução ela é para sempre. A evolução, vamos dizer assim, máxima seria a chegarmos até Deus, mas isso é impossível. A perfeição plena é a perfeição de Deus. Nós vamos atingir uma perfeição relativa, não é? Então, só para termos uma ideia, imagine um espírito que acabou de se tornar espírito puro, comparado com um que já é espírito puro, por exemplo, há 20 mil anos, há 20 milhões de anos, ou há 20 bilhões de anos, porque o universo é muito longo, né? É muito antigo, não teve começo e não tem fim, né? É eterno. Então, comparado, nós vamos ter então uma diferença mesmo entre os espíritos puros. Aí existem os Cristos, né? Como nosso Cristo, Jesus Cristo, que já é um espírito com mais experiência, um espírito puro com mais vivência e que pode então receber da divina providência a tarefa de nos conduzir. Não é? Existe um texto, inclusive, bastante interessante, na Revista Espírita, se não me engano, de 1862, que fala, Lamennais e Lacordaire estão falando sobre os Cristos, não é? Sobre essa comunidade crística. Fica aí uma dica para avançarmos aí. Mas da mesma forma que os indivíduos, os mundos também evoluem, as sociedades também evoluem. Obviamente que elas evoluem baseadas, é um reflexo da evolução dos espíritos. Então, Kardec também fez uma classificação, rapidamente. Ele dividiu basicamente em três grandes grupos. Grupo dos mundos inferiores, dos mundos superiores e os mundos de transição, que são aqueles que estão entre os mundos inferiores e os superiores. Então nós temos nos mundos inferiores os mundos primitivos e os mundos de provas e expiações. Nos mundos superiores, os mundos felizes, os mundos celestes, e intermediários, que são os mundos de regeneração. Aí começa a entrar no momento que nós estamos vivendo, né? nessa trajetória que estamos caminhando para o nosso processo de regeneração. Né? Então, mundos inferiores são os mundos. O primeiro mundo inferior é o mundo primitivo. O mundo primitivo é onde os espíritos começam as suas primeiras experiências reencarnatórias. Então, antes de se tornar espírito, já tem uma vivência nos outros reinos, né? Nós sabemos que o princípio inteligente é a origem de tudo, né? Então, o princípio inteligente, naquela frase que nós conhecemos, do átomo ao arcanjo, ele vai sendo elaborado no átomo, né? Talvez essa frase, quando ela foi dita, quando ela foi criada, não se tinha ainda o conhecimento dos quantas, né, das partículas subatômicas, que talvez hoje seria mais adequado falar dos quantas ao arcanjo. Né? Mas desde da partícula mais assim primordial da matéria, ali já existe um princípio inteligente que começa a se ligar, começa a ser elaborado, começa a ser sensibilizado, irritado, e aí ele vai evoluindo, ele vai crescendo. Não é espírito ainda, é princípio inteligente sendo elaborado. Aí ele vai para os reinos vegetal, que já tem um passo grande do reino mineral para o reino vegetal, e aí do reino vegetal para o reino animal. E às vezes a gente acha até que tem alguns animais que já são espíritos, né, de tão inteligentes que são. Né? A gente tem aqui os nossos cachorrinhos, tem os nossos animaizinhos que são às vezes mais inteligentes que um ser humano, mas não vamos entrar nesse mérito. Mas ainda não é espírito, é princípio inteligente sendo elaborado. E aí quando o princípio inteligente ele está ali pronto, ele já está assim quintessenciado, existe um processo que a gente tem ainda pouco conhecimento, mas de uma forma até poética, existe assim o hálito divino, o sopro divino, e aí começa então a vida do espírito. Aí começa a onda de pensamento contínuo, como diz André Luiz, né? Porque antes era uma onda de pensamento fragmentada. Aí após essa passagem, esse toque divino, esse sopro divino, o espírito então está criado. Onda de pensamento contínuo. E aí ele começa aquelas suas experiências. Então ele encarna, ele vivencia, ele desencarna, aí ele reencarna, ele vivencia e ele desencarna, e assim ele vai adquirindo experiências, né? A cada nova reencarnação, uma nova experiência. E à medida que ele vai adquirindo experiências, o livre-arbítrio começa a prevalecer, ele começa a ganhar mais liberdade de escolher. Aquele determinismo, que é aquele conjunto de fatores, de situações, onde o indivíduo é colocado sem que ele tenha juizado, começa a ceder para entrar no livre-arbítrio.
E aí ele vai decidindo aquilo que ele quer, ele vai tomando atitudes aqui e ali e entra no mundo de provas e expiações, com um pouco mais de experiência, que é o mundo que nós estamos acabando de trilhar a nossa trajetória. No mundo de provas e expiações, provas, por quê? Porque é necessário. Aliás, a definição de que um planeta, de que o mundo material é uma escola, ela não podia ser mais perfeita para definir a nossa vida na matéria, não é? Então, tal qual um aluno na escola, o espírito que está vivenciando uma experiência, ele precisa passar por provas para validar aquilo que ele conhece, aquilo que ele está aprendendo, não é? É justo isso é absolutamente justo. O espírito, ou o aluno, vamos tomar por base o aluno. O aluno que é aplicado, ou seja, que assiste às aulas, que faz os estudos de casa, os deveres de casa, quando chega a prova, ele não vai sofrer. Vai ser difícil, às vezes provas difíceis, mas ele vai estar preparado. Já o aluno que mata a aula, que não faz o dever de casa, que é indolente, que é assim um pouco mais rebelde, o que vai acontecer? Na hora das provas ele vai ficar desesperado. Então já começamos a fazer uma reflexão nesse momento que nós estamos vivendo, hein, pessoal? Nesse momento que nós estamos vivendo. Como é que é um momento de provas também para nós, não é? Então, como é que nós estamos diante dessas provas, não é? Será que nós nos preparamos bem para elas? Ou nós estamos agora sendo tomados desse sofrimento, dessa angústia, desse pânico, não é? E expiações que na verdade, o termo expiação é um termo que vem principalmente mais antigo, que vem da Igreja Católica, né, que significa reparar, que significa expurgar. E a gente sabe que expiação é quando a gente tem que reparar um erro, quando a gente tem que se colocar no lugar do outro. Esses dias eu ouvia uma palestra do Divaldo, que estava junto com o Haroldo depois, ali, que eles ficavam trocando as informações, não é? E aí o Haroldo fez uma colocação muito interessante, que expiar é você se colocar no lugar do outro quando você faz alguma coisa na direção do outro. Então, por exemplo, você agride alguém. Você tem essa percepção, você sabe, você gritou ou você machucou alguém, mas você não sabe o que isso gerou no outro. Então é necessário que você expie isso que você fez, que você passe pela mesma situação na posição do outro. Então, às vezes, nós não sabemos porquê, mas aí nós somos agredidos. E aí a gente sente que isso não é legal. E aí a gente aprende que a gente não deve fazer isso para o outro. Né? A gente não deve ser violento com o outro, a gente não deve falar alto, não deve gritar com o outro, porque isso quando acontece com a gente sofre. Então expiação também tem um caráter pedagógico, porque não é punição, não é algo assim, castigo. Não, é tudo na divina providência, em nossa direção, é para nos ensinar a viver, a nos ensinar a sermos alguém, sermos pessoas felizes. E só vamos conseguir isso com mérito, né? Merecendo. Mas aí chega no mundo de provas e expiações, e aí nós vamos para os mundos ditosos, mas antes passamos pelos mundos de transição. Não confundir mundos de transição com a transição planetária, tá? Mundos de transição são os mundos de regeneração, que nós estamos na beira, nós estamos entrando nesse mundo de regeneração. Não é? E de regeneração posterior nós vamos para os mundos ditosos, para os mundos felizes e depois para os mundos celestes. Mas os mundos ditosos, ou seja, felizes e mundo celeste, a gente não tem a menor ideia de como seja. A gente pode, assim, né, especular, mas a gente ainda não passou por isso. Então, qualquer coisa que a gente fale sobre isso vai ser, assim, sugestão. A gente sabe o que os espíritos superiores nos falam, mas a gente não tem ideia do que seja. Né? Mundo de provas, expiações e primitivo, a gente até tem, porque a gente já vivenciou. Mas o mundo de transição não é um mundo ditoso, não é um mundo onde a gente vai ser pleno, onde a gente vai ser feliz, sem mescla, não. O mundo de regeneração, como o próprio nome diz, é um mundo de convalescença. Porque assim, olha, vamos imaginar o momento que nós estamos vivendo agora. Vamos fazer uma historinha para entendermos. Imagine um indivíduo, um jovem de 18 anos, na flor da idade, né, como se fala, em toda aquela sua juventude, em toda aquela sua vitalidade, aquele seu vigor físico, com um corpo perfeito, saudável, cheio de disposição. Então ele começa a sua vida aí, né? 18 anos. Ele come o que ele quer. Ele vai nesses fast foods aí e se empanturra.
não é? Ele come frituras, ele toma refrigerante, ele toma 2 litros de refrigerante de uma vez e vai indo. Ele começa a beber também, então ele toma bebida alcoólica em excesso, ele usa cigarro, às vezes ele usa uma droguinha também, não é? Porque o seu corpo é um corpo saudável, ele não liga, ele vai indo, ele vai tocando o barco, ele vai seguindo. Às vezes ele então frequenta aquelas baladas, passa a noite inteira na balada, no dia seguinte ele está inteiro, ele toma lá, talvez dá um pouquinho de dor de cabeça, ele toma um analgésico, um sal de fruta e vai embora. E vai vivendo assim a sua vida. E vai vivendo assim a sua vida. Aí chega lá pelos 28, 30 anos, ele começa a sentir algumas coisas, né? Então ele percebe ali um certo desconforto no seu sistema digestivo, vai no médico, o médico fala, você está com uma gastrite, então eu vou te passar aqui um remedinho, você vai começar a tomar esse remédio para gastrite, beleza? Mas ele não para de comer as coisas erradas, ele continua. Aí começa a perceber umas dores de cabeça, vai no médico, você está com hipertensão. Se eu vou te passar um remédio, você já está com hipertensão. Também come muito sal, né? Não está nem aí. Bebe bastante. Daqui a pouco ele já está com seus 30 e poucos anos, 40 anos. Aí ele já começa a bater de frente com a esposa, já casou, né? Já tem filhos, começa a bater de frente com a esposa, daqui a pouco se separa da esposa. E aí ele começa a perceber umas sensações ruins. Aí vai ver, ele está meio deprimido, sabe? Aí ele está com uma síndrome do pânico, aí vai no médico, começa a tomar antidepressivo, começa a tomar ansiolítico. Mas ele não muda a sua vida, ele continua seguindo os mesmos padrões, né? Ele continua nos excessos alimentares, né? Aí vem diabetes também, enfim. Ele não muda, continua frequentando as baladas, não tanto, né, quando ele tinha 18, mas continua indo nesses ambientes pesados, carregados. E vai indo, e vai tocando o barco, e vai indo. Aí chega um dia, já está lá perto dos 50, ou um pouco mais dos 50. Ele acorda de manhã, começa a sentir uma dor no peito, um desconforto e cai. Tem um ataque cardíaco, tem um infarto. É levado às pressas para o médico, chega no médico, vai para a UTI, direto. Na UTI eles espetam aqui, espetam aqui, colocam tubos, sondas, enfim, todo aquele aparato, não é, que a gente sabe da UTI. Eles fazem todo o esforço para manter a vida desse jovem, que agora já é um senhor. É um tratamento de choque necessário. É o momento em que nós estamos agora da transição. É o momento que nós fomos para a UTI. Toda a nossa sociedade, não estamos falando de forma individual, tá? Eu sei que tenho certeza que vocês que estão aqui conosco não vivem essa vida, não é? Não vivem essa vida louca, não é? Já estão conscientes das suas responsabilidades. Mas a sociedade como um todo, hoje, se formos analisar a sociedade, ela está na UTI. Por quê? De tantos desmandos, o materialismo nunca foi tão presente, tão sentido, tão percebido. As relações humanas estão um caos, não é? As questões econômicas aí, esse capitalismo selvagem, essa questão só do ter, né? Os desmandos no campo da ecologia, no campo do clima. Então chegou no momento em que a nossa sociedade está doente a ponto de precisar ir para a UTI. Então precisa de um tratamento de choque, um tratamento intensivo. E aí veio agora esse vírus, que para nós é um tratamento de UTI, na verdade. Que vai fazer a gente sofrer, a gente está sofrendo, porque o tratamento da UTI, imagina, a UTI, você está querendo dormir, vem aquela luz, você está com frio, que a temperatura tem que ser mais baixa, e você não pode se mexer, e dói o seu corpo, e dói, e você está cansado. Então isso vai fazer com quê? Com que você reflita nesse momento. A hora que você está lá na UTI, você fala, nossa, eu não posso mais continuar sendo a mesma pessoa. Eu não quero mais isso para mim. E aí chega um dia que você ganha alta da UTI. Você vai para o quarto. É a hora que nós entrarmos no mundo de regeneração. É a hora que nós começamos a convalescer. Você saiu da UTI, você não pode correr uma maratona, você não pode fazer as coisas que o teu vigor permitiria se você estivesse saudável. Você tem que ir devagar. Então o mundo de regeneração vai ser um mundo em que nós vamos ter que enfrentar algumas dificuldades ainda, porque estamos convalescendo, mas já estamos escolados, já estamos, assim, de certa forma, passamos por aquela fase de sofrimento, então já estamos depurados, não vamos mais voltar. Não queremos mais o homem velho, o homem materialista. Nós agora vamos nos tornar
homens espiritualizados, seres mais plenos, seres mais em sintonia com as vibrações superiores, não é, com o nosso Criador. É isso que vai acontecer na regeneração. E vai ser um período curto. Eu estava escutando o Haroldo esses dias, o Haroldo Dutra. Ele dizia que a regeneração, nós vamos ficar talvez aí 1000, 2000 anos. Não muito tempo. E aí daqui a 2000 anos, vamos pensar assim, né, no mais tardar, obviamente vai depender do nosso livre-arbítrio. Quem sabe a gente vai entrar no mundo ditoso, no mundo onde nós vamos ter mais plenitude, um mundo composto de seres que se estimam, que se respeitam, não é? Mas o fato verdadeiro mesmo, o fato real é que nós estamos vivendo uma crise nesse momento. Nós não podemos fugir do momento em que nós estamos vivendo. Então, recapitulando aquilo que falávamos no início, agora nós estamos em prática de tudo aquilo que nós estudamos dentro das casas espíritas, dentro dos livros que nós lemos, não é? Nós estamos vivendo a história da regeneração ou da transição planetária, melhor dizendo. E a transição é uma crise. A transição é um momento difícil para todos nós. É um momento que nos enseja muitos sofrimentos, muitas ansiedades, mas é um momento necessário para o nosso amadurecimento espiritual. E isso começou, para a gente ter uma ideia, existem sinais clássicos da transição, não é? Até que Kardec nos posiciona. Por exemplo, isso começou, por quê? Porque há cerca de 70, 60, 50 anos, um pouco menos talvez, muitos espíritos, que eram daquele grupo dos espíritos imperfeitos, né? Aquele grupo dos espíritos impuros, aliás, dos espíritos pseudo-sábios, que são renitentes do mal e que estavam, de certa forma, segregados do nosso convívio social, não estavam aqui conosco, estavam em outra vibração. Como a Divina Providência, ela é amorosa, ela é justa, ela é indulgente, principalmente esse sentimento muito presente na Divina Providência, ela é indulgente. Então ela dá oportunidade para esses irmãos que estão desavisados, que estão lá no plano espiritual vibrando de forma equivocada, muito inferiores, de se regenerarem também, de mudarem a direção, de retificarem as suas condutas. Então esses irmãos de algumas décadas para cá começaram a reencarnar em um grande grupo. E a gente percebeu, alguns receberam esse convite e aceitaram, e realmente mudaram as suas condutas, mas outros não mudaram. Outros continuam insistindo nessa conduta equivocada. Continuam insistindo, renitentes no mal. Não é? E a gente vê isso de uma forma muito clara na sociedade, que a gente não percebe, as coisas vão indo devagar e a gente não percebe. Né? A gente também não é tão velho assim. Eu tenho 50 anos, mas eu percebo que, se a gente for ver de 30 anos para cá, por exemplo, o que aconteceu com a arte? Vamos pensar na arte, por exemplo, que é um sinal inequívoco dessa influência espiritual em nossas vidas. Com todo respeito, e existem exceções, eu sei que a Lúcia, que é uma exceção, uma artista de mão cheia, mas a arte perdeu sentido. Se a gente for ver, analisar a arte hoje, nos dias atuais, ela é uma arte difícil de se entender. A música, por exemplo, que é uma expressão da arte, vamos imaginar, de 30 anos para cá, o conteúdo das letras que nós estamos percebendo, que nós estamos observando nas músicas, não é? Comparado com o que era na década de 60, por exemplo, na década de 50, a poesia, ela está muito diferente. Tudo isso, então, o que é? Influência desses espíritos inferiores. Nós temos uma percepção clara, tanto na política, também na economia do nosso planeta. Hoje o materialismo ele chegou ao ápice, ao extremo. Então, meus irmãos, justamente essa é uma das marcas da transição, é a presença desses espíritos, e por isso nós estamos sufocados. E aí vem aquela orientação de Jesus, nunca foi tão atual, do vigiai e orai. Lembra daqueles espíritos neutros que falávamos, que se deixam levar pela onda? É muito perigoso hoje você se deixar levar pela onda, porque a onda vigente no nosso planeta, na psicosfera do nosso planeta, é essa onda poluída, é essa onda carregada, essa onda pesada, formada pela influência desses espíritos inferiores.
O nosso planeta não está piorando. Na verdade, ele está melhorando. Esses tempos atrás, no final do ano, aproximadamente, a gente assistia um programa do jornalista Pedro Bial, e ele falava com um neurocientista, um psicólogo neurocientista, professor de Harvard, se não me engano, Dr. Steven Pinker, e ele tinha acabado de lançar um livro onde ele falava alguma coisa assim do momento que nós estamos vivendo. O momento antes da pandemia, tá? O momento que nós estamos vivendo, que era um momento semelhante ao iluminismo, tanto é que o livro que ele lançou fazia uma alusão a isso, né? Como se nós estivéssemos vivendo um novo liberdade, fraternidade, igualdade. Porque o nosso planeta está melhorando. Só que o que nós enxergamos e o que nós sentimos é o ruído desses espíritos inferiores em nossa vida. Mas na real, é lógico, se você for ligar a televisão, você só vai ver tragédia. Mas se nós formos observar os dados científicos verdadeiros, o planeta está melhorando. Alguns dados ele mostrava que esse é um fato inequívoco. Por exemplo, as guerras estão em menor número atualmente. Até agora, especificamente agora, eu acho que praticamente parou quase todas as guerras do planeta. Lógico, existem guerras pontuais aqui e ali, mas as grandes guerras não existem. Talvez até veio essa pandemia para que não existisse uma grande guerra, né? Existe até essa teoria falada no mundo aí. Outro sinal também inequívoco, que as guerras que existem também estão matando menos. Esse é um dado importante de que o nosso planeta está melhorando. Um outro dado muito importante é que nos últimos 30 anos, por dia, por exemplo, mais de 130 mil pessoas saem da linha da pobreza extrema. Nos últimos 30 anos, mais de 1 bilhão e 250 milhões de pessoas saíram da linha da pobreza extrema. Então esse é um dado inequívoco de que o nosso planeta está melhorando. Talvez agora com a recessão que nós vamos ter, inevitável, né, que está vindo por aí, com toda essa condição econômica, que o planeta vai entrar num conflito muito grande, talvez esses números vão abaixar um pouquinho. Mas de uma forma geral o planeta está melhorando. Mas o que nós percebemos é o ruído desses espíritos inferiores. Não é? E o objetivo deles o que é? Desconstruir o sentimento de Deus como um pai provedor. É desconstruir a imagem, a figura de Jesus como sendo nosso guia. E nós vemos isso na sociedade hoje. Um questionamento muito grande, né? Um descaso das coisas da criação, como por exemplo da natureza. Meus irmãos, por favor, vamos respeitar a natureza, não é? Hoje existe um descaso da natureza. As pessoas estão contaminando mananciais, esse desmatamento descabido. E o problema, o que é? Por exemplo, eu não sei se vocês viram, algum de vocês deve ter visto também, aquela palestra do André Trigueiro, que teve agora no seminário de Curitiba, não é? Na Conferência Estadual Paranaense. Eu vi pela internet, mas me marcou muito quando ele falou que o nosso planeta, se o nosso planeta fosse um ser vivo, a relação do homem hoje com o planeta é uma relação que deveria ser de simbiose, ou seja, você dá e você tira, mas você dá também para que o planeta se recupere. A nossa relação hoje ela é parasitária. Se o planeta fosse um ser vivo, nós seríamos como um parasita só sugando. E daqui a pouco isso tudo não vai ter jeito, nós vamos entrar num colapso dos recursos naturais. E o que é pior de tudo isso, meus irmãos? Lembre daqueles conceitos dos pseudo-sábios, tá? É que líderes de países não admitem isso. Pessoas que dizem que dão de ombros aos tratados do clima, aos tratados da ecologia. O nosso planeta, esses dias a gente viu até no começo do ano que a Antártida estava 21 graus na Antártida, que é um planeta, que é um continente gelado, um continente que tem que ficar abaixo de zero. De vez em quando pode subir um pouquinho, mas 21 graus, hoje aqui em São Bento deve estar o quê agora? Aqui uns 13 graus, 8 graus? Não, está um pouco mais, deve estar uns 10, 12 graus. Já está frio. Imagina 21 graus, não é? Então, meus irmãos, o clima está sendo evidente esse desmando da natureza, não é? E tem gente que não admite isso. Uma outra investida que nós percebemos dos espíritos inferiores é essa desconstrução da ideia familiar. Só um minutinho que eu preciso ver que oração, Giovana. Nós temos quanto tempo ainda? Tá, nós temos ainda uns 15, 20 minutinhos, então vamos lá.
Uma outra investida dos espíritos inferiores é desconstruir a ideia da família. Então as relações estão precárias hoje na sociedade. Não é? A família, como nós aprendemos pelos espíritos superiores que nos falam, opa, mosquinha, a família é onde nós vamos vivenciar, vamos começar a exercitar a fraternidade universal. É o ensaio, é onde nós começamos, é onde parte tudo para a gente conseguir um dia se transformar numa sociedade justa. E nos que nós vemos hoje um completo descaso, enfim, um descaso das relações e principalmente das relações familiares. E a gente vê isso muito presente nos jovens hoje. Os jovens hoje questionam muito a existência de Deus, a existência de Jesus, não é? Esses conceitos de família. Eu fico assim impressionado quando eu vejo, por exemplo, as relações, por exemplo, conjugais. As pessoas hoje estão se unindo para ver o que dá. Não tem um compromisso. Ou seja, vamos ver o que acontece. Na minha época, isso não faz tanto tempo, né? Na minha época, a gente primeiro namorava, a gente primeiro tinha que conhecer a pessoa. A gente sabia, e aí a gente projetava a nossa vida. A gente via, será que daqui a 10 anos, se eu tiver com essa pessoa, será que eu vou topar? Sabe, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, quando as rugas ficarem mais evidentes, quando os cabelos começarem a cair, quando o nosso vigor, né, material talvez não estará tão grande, será que eu vou conseguir ficar com essa pessoa do meu lado? Se sim, beleza, avança, mas se não, para por aí. Projetar a tua vida com a família da pessoa, porque nós casamos, nós achamos que tem gente que fala, não, eu casei com fulano ou com fulana, mas eu não quero nem saber da família dela. Não é certo. Lógico que a gente não precisa estar totalmente 24 horas juntos com a família do nosso cônjuge, não é? Mas a gente tem que conviver com a família. Se você não gosta do pai, da mãe, dos irmãos, então é melhor não casar, porque você vai chegar um momento que vai ter conflito. Não é? E você então tem que projetar isso, mas os jovens hoje não fazem isso. Eles casam, ou juntam, né? Juntam, um termo horrível, mas enfim, eles juntam, e aí vem o que acontece. Se der certo, muito bem. Às vezes passam anos juntos e de repente separam, mas aí já teve filhos, e aí vai um filho para cada lado, ou seja, é uma desconstrução da família. Influência desses espíritos inferiores em nossa sociedade. Então vocês estão vendo a tarefa que nós, que somos cristãos em especial, não é? Talvez alguns de vocês possam não ser nem espíritas que estão aqui conosco, mas nós somos cristãos. E Jesus tenta nos passar exatamente esse conceito de família universal, né? Esse conceito de fraternidade universal. Então nós temos que nos preocuparmos uns com os outros, sim, e desenvolver essa relação fraterna. Mas a principal marca da transição planetária que Kardec, no livro Obras Póstumas, nos disse que quando isso acontecesse, nós poderíamos estar certos que nós estamos em franca transição planetária. Seria o suicídio e a loucura. E o que nós estamos observando nos dias atuais, meus irmãos? O que nas últimas décadas até podemos dizer que avançou? Os problemas psiquiátricos, não é? E os problemas psiquiátricos são tão graves, porque quando Kardec falou de loucura, ele não conhecia os tratados de psiquiatria que diziam sobre depressão, síndrome do pânico, transtornos obsessivo-compulsivo, transtorno de ansiedade, enfim, transtornos bipolaridade, enfim, todo esse conjunto de situações psiquiátricas não tinha. Então tudo era loucura, todos os desequilíbrios psiquiátricos eram chamados de loucura. E o que vemos hoje é um aumento dramático dos problemas psiquiátricos. De tal forma que a Organização Mundial de Saúde já projetou, né, que em 2025 a principal causa de mortalidade e de morbidade da população mundial serão as doenças mentais, ou as doenças psiquiátricas, aliás. Então, meus irmãos, hoje a gente tem uma ideia, e esses dias a gente escutava o Haroldo falando disso, né, que é triste a gente ver, porque às vezes assim, ao nosso lado, existem muitas pessoas que estão sofrendo disso. Para termos uma ideia, como aqui no nosso país, inclusive, esse problema é um problema tão dramático. Obrigado. Esse é um problema tão dramático que por exemplo, aquela indústria farmacêutica Roche, que é a que
que vende o produto Rivotril, que é um ansiolítico, na verdade, né? Um benzodiazepínico, né? Que tem o objetivo de tirar um pouco da tua ansiedade, não é? O Rivotril, por exemplo, não é feito mais a propaganda aqui no Brasil, porque não precisa. Porque praticamente todas as casas ou todas as famílias têm lá um vidrinho de Rivotril, né? Um blisterzinho com comprimidos de Rivotril. Isso não pode ser certo, né, pessoal? Isso não pode estar legal. Isso mostra que nós estamos doentes, realmente, não é? Não que eu não estou aqui dizendo que as pessoas não devem tomar o Rivotril, mas entender o quê? Entender que os ansiolíticos, eles não remontam a origem do problema, eles remontam só as consequências. Então nós estamos limitando o dano. Quem toma antidepressivo, aliás, o Rivotril é um ansiolítico. Antidepressivo já tem uma outra proposta, uma proposta de melhorar a condição da depressão, né, de fazer você dar um ajuste no teu cérebro, nas tuas condições bioquímicas cerebrais, para que você possa reagir, para que você possa mudar de vida. O ansiolítico, ele é só para sintomas. Ele é só para sintomas. Então, veja, se nós não tomarmos uma atitude em nossa vida, porque aí o que fazer? Nós estamos falando de todos os problemas, né? De todos esses problemas que estão acontecendo na transição planetária. Mas calma, existem saídas. E a proposta, nesse momento, é justamente da gente tomar o leme da nossa vida. É da gente se posicionar nessa transição. Da gente entender que nós precisamos fazer as nossas atitudes, tomar as nossas atitudes. Não é? Então a medicação, como falávamos, talvez seja necessária. Mas se a gente não mudar a nossa maneira de ver a vida, se a gente não mudar os nossos hábitos, porque os nossos hábitos, a nossa maneira de viver nos levou até esse momento. Talvez não foi construído apenas nessa encarnação, talvez já vem de outras encarnações, né? Aquilo que a gente de vez em quando ouve, que nós estamos vindo às vezes a 30, 20, 30 encarnações numa direção. Na direção do materialismo, na direção do egoísmo, do orgulho. De repente a gente percebe que não é por aí, aí a gente quer virar. Só que nós temos uma tendência pela inércia a continuar nesse caminho. Então, às vezes não é fácil, a gente tem que insistir. Tem que insistir. Então, o que nós temos que fazer nos dias atuais, no momento atual? O Haroldo diz que nós temos que cuidar da nossa agenda. Então, como é que analisar um pouco a gente? O que nós estamos fazendo? O que está mais ocupando o nosso tempo? Porque às vezes a gente está fazendo muita coisa sem perceber. Então, como é que nós estamos acordando? Eu já acordo deprimido, eu já acordo assim, cansado. Não é? E o que você faz? Você vai alimentando isso ao longo do dia? Então você vai se retroalimentando dessas energias, dessas vibrações. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que tentar mudar isso. Então o que eu vou fazer? Faz oração. Mas eu já faço um Pai Nosso quando acordo. Faz mais um, faz 3, faz 4, faz 10. Mas nós estamos falando do Pai Nosso, quando na verdade a nossa oração, a nossa proposta de prece deve ser uma conversa com Deus. Vamos conversar com Deus, vamos falar com Jesus, né? Vamos pedir para que Ele nos acompanhe. Como é que nós estamos nos alimentando? Tem gente que se alimenta de qualquer jeito, bota para dentro, como se estivesse enchendo o tanque no posto de combustível. Calma, vamos parar um pouco, vamos respirar um pouco. Agora é difícil isso, né? Mas vamos procurar frequentar ambientes salutares, não é? Frequentar o centro espírita, tomar passe de vez em quando, não é? Procurar ler páginas edificantes. No meio do dia parar um pouquinho, olhar um pouco a natureza. Não é? A natureza é um bálsamo diário que nós podemos nos alimentar, que vai deixar a gente um pouco melhor nesse momento de crise que nós estamos vivendo, meus irmãos. É difícil, mas vai passar. Eu uma vez escutei uma metáfora muito interessante sobre a transição planetária, que eu acho que é exatamente o que está acontecendo. A transição planetária é como um navegante num rio. Imagine assim um rio largo, um rio enorme, de margens largas, e nós estamos ali, navegando com o nosso barquinho, não é? Tranquilamente. Como o rio é um rio largo, então ele tem uma correnteza, mas a correnteza é bem tranquila. Então nós estamos tranquilos, desavisados. Daqui a pouco a gente vê lá na frente que tem alguma coisa diferente, que está acontecendo uma mudança. E aí a gente começa a perceber que a correnteza começa a aumentar. É a curva do rio. É a hora que o rio vai virar, vai mudar de lado. Então essa curva do rio faz com que aconteça o quê? As margens fiquem mais estreitas, aumenta a correnteza, então é a hora de você se segurar no barco. É a hora de você pegar o leme com firmeza, com coragem,
e de se segurar nesse barco. Você vai começar a ver do teu lado, às vezes, ali uma pedra, às vezes um resto de galho, de árvore, ou seja, toda aquela sujidade das margens começa a ficar perto, ou seja, é um momento perigoso. É um momento onde nós temos que nos segurar e nos posicionar, não podemos mais ficar aqui nos espíritos neutros, deixando a onda nos levar. É a hora da gente falar, não, agora eu vou começar a seguir na prática a mensagem cristã. Eu quero me melhorar, eu quero começar a sentir, não é? Então, porque daqui a pouco o rio vai fazer a curva, e se você estiver firme, você vai passar por ela. E aí o que nos espera depois da curva do rio é um mundo melhor. É uma paisagem exuberante. São águas tranquilas. Então, meus irmãos, vamos nos apegar nesse momento à nossa lucidez, à coragem. A coragem, nós precisamos ter coragem nesse momento, enfrentar os nossos desafios com amor, com sentimento. Não é? É isso que vai acontecer, meus irmãos. É isso que vai acontecer daqui a pouco. Quando viu, a gente passou por isso. Mas tenhamos coragem nesse momento. Não é? Um outro ponto de vista que eu acho bastante interessante da transição planetária, do momento evolutivo do indivíduo, está no livro Entre a Terra e o Céu. Aliás, esse livro é um livro muito legal, muito bacana. Eu gosto muito do capítulo 1. O livro Entre a Terra e o Céu é um livro de psicografia de Chico Xavier, de autoria de André Luiz. Né? E no capítulo 1 é aquele capítulo que ele fala o título do capítulo é Em Torno da Prece. Né? E é nesse capítulo que está lá o ministro Clarencio, ministro Nosso Lar, falando com André Luiz e Hilário, se eu não me engano, conversando sobre a prece. É ali que ele fala que todo desejo é manancial de poder, ou seja, tudo aquilo que você deseja, você vai ao encontro ou você recebe aquilo que você deseja, não é? Dizendo que isso é da lei divina, são processos, mesmo que inconscientes, nós estamos inseridos. Em determinado momento dessa fala, em determinado momento dessa conversa com André Luiz, o Clarencio ele fala assim, que fazendo uma relação com o processo evolutivo, que nós estamos inicialmente nos instintos, né? Ou seja, nós começamos o nosso processo evolutivo alavancados pelos instintos. Dos instintos, nós passamos para a inteligência. Aquelas experiências nós vamos agregando e nós começamos a adquirir inteligência, conceitos, intelecto. Da inteligência para a razão, porque não basta só você conhecer, né? Tem muita gente que acha até na doutrina espírita, não, já li 300 livros aí, eu já sei tudo. Não, você precisa saber aplicar o teu conhecimento. Não basta só você conhecer, você tem que saber aplicar. Então a razão é isso, é você saber o time de você fazer as coisas, a direção que você vai aplicar aquilo que você conhece, não é? E da razão para a humanidade. Olha que interessante. E da humanidade para a angelitude. Agora, da humanidade para a angelitude é uma coisa que não adianta a gente ficar aqui especulando, porque é uma coisa muito distante de nós, é aquela condição de espírito puro. Não é? Então, nosso foco hoje, nosso objetivo de vida, vivendo nesse mundo, nessa transição planetária, é sermos seres humanos, é nos transformarmos um dia em seres humanos. Ou seja, já existiu aí um componente, além da razão, que é o componente do sentimento. A diferença da razão para a humanidade é o sentimento que está florando em nós e nas nossas relações, nos nossos guias, ou seja, o amor. Quando nós aplicamos o conhecimento, a razão, o time e o amor, o sentimento, nós nos transformamos em seres humanos. Deixando sempre que o sentimento seja o nosso guia, seja a nossa bússola, o nosso norte. Porque esse uma bússola, é um norte inevitável. Então, meus irmãos, quando a gente fala de ser humano, quem que vem na cabeça de vocês? Procure pensar em um ser humano, em alguém que inspira a todos nós. Na minha cabeça vem Chico Xavier, um exemplo fidedigno, genuíno de um ser humano verdadeiro, de alguém que se doava, que deixava o sentimento guiar suas atitudes. Então nós lembramos de um momento do Chico Xavier, né, que lembramos anteriormente, queríamos trazer para agora, para esse momento, para essa reflexão. Chico Xavier estava num dia que ele estava meio doente, ele já tinha passado muito mal, né, nos dias anteriores ali, ele estava doente naquele dia.
estava com febre, estava indisposto, mas ele no pensamento dele, ele achava que o seu sentimento ou a sua dor era menor do que a dor daquelas mães, por exemplo, que estavam ali aguardando a notícia de seus filhos que tinham partido precocemente. Então ele já estava em Uberaba, né? Então ele foi trabalhar no centro, ele foi lá para o centro. Estava doente, não estava se sentindo bem, mas mesmo assim ele foi. Tanto amor que ele tinha. Então ele foi lá para o centro, isso ele chegava lá por volta de talvez 1 da tarde, 2 horas. Começava o receituário mediúnico, que ele fazia primeiro. Então já ficava em transe, já ficava trabalhando, dava as receitas. E no final da tarde, no comecinho da noite, ele começava as psicografias das cartas para aquelas mães, para aquelas famílias que estavam ali angustiadas pela separação dos seus entes queridos de forma precoce. E ele ficou lá por horas, fazia esse trabalho, que ia desde o final da tarde, começo da noite, até o início da madrugada. Às vezes até um pouco mais. E naquele dia, então, ele fez isso, psicografou. E aí, quando deu meia-noite, 1 hora, enfim, ele recolheu as cartas, distribuiu as cartas, não é? E já estava ali finalizando, ali, se despedindo de algumas pessoas, quando veio uma das mães que ele tinha dado uma carta. Veio e trouxe para ele a carta e falou: olha, seu Chico Xavier, eu tenho muito respeito pelo senhor, aliás, eu tenho uma admiração, só de estar aqui eu já estou me sentindo bem, eu já me sinto consolada, mas eu quero lhe dizer assim, que essa carta que o senhor me deu tem o nome do meu filho, mas eu não me identifiquei com ela. Eu não sei se essa carta é para mim mesmo, sabe? Eu não sei, teve algum problema aí, mas não está fazendo sentido para mim. Eu queria devolver para o senhor. Aí ele ficou olhando, né, naquele jeitinho dele, olhava para cima. A gente sabe que ele parecia que estava pensando em nada, mas ele estava conversando com os espíritos, né? Ele estava falando com os seus guias, né? Aí ele chegou para ela e falou assim: olha, a senhora pode ficar mais um minutinho aí, mais um tempinho aqui? Pode ficar? Posso. Então espera só um pouquinho. E aí ele se reuniu novamente com sua equipe, pediu para que eles continuassem, começassem a orar novamente, né, formassem aquela corrente vibratória. E aí ele fez aquela postura, né, que a gente sabe, né, começou a colocar a mão esquerda aqui nos olhos e começou a pegar a carta e começou a corrigir a carta. Então ele riscava algumas coisas, escrevia outras, algumas páginas ele só passava, só lia e não lia, lia de olhos fechados, mas ele visualizava de alguma forma. E foi indo até finalizar a carta. Aí ele terminou, saiu do transe, chamou a senhora de novo, olhou para ela e falou assim: olha, a senhora me desculpe, a senhora me perdoe, por favor. O erro foi meu. Admitiu o erro. Imagina um espírito dessa envergadura, não é? Com tanta humildade, né? Sendo humilde, admitindo o erro. E a gente, às vezes, comete erros enormes e finge que não fomos nós, né? Não admitimos nunca, em virtude do nosso orgulho. Mas ele então falou: olha, só me desculpe, me perdoe. Seu filho foi trazido aqui novamente. Ele fez então as correções todas, então eu lhe entrego a carta agora, para que a senhora leia e veja se agora a senhora está se identificando com a carta. E aí a senhora começou a ler a carta e logo no começo as lágrimas começaram a descer em altos, enfim. E eu aí já é uma interpretação minha, né, que imagino que a cena naquele ambiente era tocante, de tanta emoção, porque um amor de mãe já é um amor especial, que percebe, que sente que o filho está ali com ela, um filho que está no plano espiritual, deve ser algo fantástico mesmo. E esse era o envolvimento do Chico Xavier com as pessoas, um envolvimento de amor genuíno, não é? Então, meus irmãos, nos dias de hoje, nesses dias que nós estamos passando, de tensão, em alguns momentos até pânico, de dor para muitos, vamos nos focar, vamos nos posicionar, vamos aumentar mais a nossa resiliência, vivenciando o amor nos nossos sentimentos mais íntimos. Porque daqui a pouco a gente vai sair dessa situação. Daqui a pouco a gente vai ver que isso foi necessário para o nosso desenvolvimento, para o nosso amadurecimento espiritual. Então que possamos, meus irmãos, eu espero, eu acho que nós estamos chegando já no final da nossa hora, são 9 horas, segundo a minha auxiliar Leocimara, que é a minha plateia, estou aqui com a minha esposa e com a minha filha, não é? Então está na hora da gente começar a pensar em encerrar, mas que fique esse sentimento no nosso coração, tá bom? Eu gostaria, para encerrar mesmo, de ler uma mensagem.
Eu vou ler porque é uma mensagem um pouquinho longa e eu não vou ficar aqui, eu não decorei, confesso que não decorei. Essa mensagem, na verdade, é uma prece, é uma oração que está no livro Amanhecer de uma Nova Era, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Aliás, aqueles 3 livros, né? Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais, eles falam desse momento que nós estamos vivendo de uma certa forma, né? É psicografado por Divaldo Franco, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. E no livro Amanhecer de uma Nova Era, ninguém mais, ninguém menos do que Francisco de Assis. Que é um dos personagens desse livro, e ele faz uma oração. Eu gostaria então, para que a gente pudesse finalizar nossa prece de encerramento, eu vou ler então essa prece de Francisco de Assis. Divino Pastor das almas terrestres, vinde por misericórdia e compaixão ao abismo onde nos encontramos, a fim de retirar-nos das escarpas em que nos seguramos antes da queda total. Transformai a vossa cruz de amor em ponte que nos alce do tremedal do planalto salvador, facultando-nos a libertação. Distendei a vossa coroa de espinhos transformados em elos fortes da corrente de segurança, para que unam a nossa a vossa sublime existência. Alargai vosso olhar sobre a terra em transição dolorosa, de modo a diminuir as dores que se generalizam em todos, alcançam, convidando aqueles que choram à reflexão em torno do excelso bem, e neles inspirando o anelo pela paz, pela ventura, que logo mais tomarão conta do planeta. Amparai os convidados de outras dimensões que ora corporificam para o trabalho da experiência iluminadora do mundo, de modo que consigam esculpir nas paisagens ainda sombrias do orbe as indefiníveis claridades de esperança e fraternidade plena. Tomai dos nossos mais nobres pensamentos e entretecei a grinalda de sabedoria que nos deve exornar a fronte, auxiliando-nos em todas as decisões imortalistas. Santo que sois, conferi-nos a vossa bênção de carinho, a fim de que o nosso roteiro de urzes transforme-se em senda de sublimação. E perdoai-nos a pequenez e a pobreza em que ainda nos encontramos, sem possuirmos nada para oferecer, exceto o próprio ser, a serviço do nome, do vosso nome. Despedi-nos, Senhor, da madrugada da ressurreição, de maneira que vençamos a morte, a dor e o medo, de servir-vos para todo sempre. Assim seja. Que a paz do Mestre Jesus possa estar em cada coração de vocês. Que essa paz possa espargir por toda a família de vocês. E que todas as famílias desse nosso planeta, nesse momento, possam se revestir da paz do Cristo, para que possamos ter a coragem, a convicção de que isso também vai passar. Eu agradeço, então, mais uma vez, a todos vocês que estão aqui conosco, que estiveram conosco nesta hora que passamos juntos. Agradeço em especial a Lúcia, nossa querida amiga, irmã, que nos deu essa oportunidade, que nos encorajou para que a gente pudesse estar aqui hoje. Agradecer a todo o pessoal do Centro Espírita Allan Kardec, que já temos também um sentimento carinhoso, que sempre somos muito bem recebidos por vocês e também sentimos muito quando vocês vêm até aqui. A gratidão pelos nossos companheiros da nossa Casa Espírita Amorosa, Chico Xavier, os nossos irmãos trabalhadores que estão conosco neste momento, que nos mandaram todas essas boas energias, essas boas vibrações, para que a gente pudesse realizar esse trabalho. E peço desculpas a vocês, realmente, se me equivoquei em algum momento. E
Me despeço agora rogando ao alto a Jesus que nos abençoe a todos. Tchau, pessoal.